Bom, alunos, estamos de volta agora para a correção e verificação dos exercícios. Na verdade, vou fazer com vocês dois exemplos. O exemplo 1, né, sobre a equação reduzida da reta, essa aplicação, e o exemplo 2, tá? Então, aqui ele está mostrando a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A. Então, o ponto A tem coordenada 0 no x e 1 no y. E o ponto B tem a coordenada 6 no x e 8 no y. Então, eu vou montar a equação da reta e não calcular a distância entre esses pontos. Eu não quero calcular a distância. Na distância entre os pontos, nós já calculamos na aula anterior. Nós vamos montar uma equação que mostra essa reta que passa pelos pontos A e B, tá? Então, para descobrir a reta, eu tenho aqui os pontos XA, XYA, XB, YB. Se vocês observarem, entre esses pontos A e B, na coordenada X tem uma diferença. E na coordenada Y também tem uma diferença. Para calcular a equação da reta, a gente tem que identificar essas diferenças aqui, ó. Essa distância, na verdade, entre os pontos, que na verdade são proporcionais. A reta vai dar uma distância sempre proporcional. Coloquei a equação aqui da reta, né, geral. Então aqui eu tenho o y final, o y inicial, a variação do y. Tenho o m, que é o coeficiente angular, que é a constante de proporcionalidade, e o x final e o x inicial. Legal? Vamos calcular o valor de m. O valor de m é a variação do y pela variação do x. Quanto que é? O y varia de 1 até 8, então eu faço 8 menos 1, então vai dar 7. E aqui o x varia de 0 até 6. O x variando de 0 até 6 é 6. Então eu tenho 7 sobre 6. Este é o valor que eu vou encontrar da constante de proporcionalidade, que é o coeficiente linear da reta, tá? Essa reta tem sempre esta constante aqui. E agora, com o valor do m, eu vou ter que encontrar o valor do n. O que é o valor do n? Nós vimos lá quando eu expliquei. É quando o xa for zero, ou seja, quando eu tenho um início da reta, é o ponto inicial da reta. Então, eu tenho que encontrar o valor de m. O m eu já tenho, falta encontrar o n, na verdade. Então, vamos lá. O y final vale 8, tá aqui. O n eu vou encontrar. O m eu já sei o valor, que é o coeficiente linear, que é a constante de proporcionalidade, que é 7 sextos. Tenho o x final, que é 6. E o y, o xa, que é o inicial, tem que ser 0. Quando eu colocar 0 aqui, eu vou achar o n, é onde começa a equação, ou seja, é o ponto inicial y, tá? O y final é esse. Vou calcular o y inicial quando o x for 0. Então, aqui eu tenho 8, né? Aqui eu tenho 7 vezes 6, dá 42, dividido por 6. Então, aqui vai dar 7. Eu posso até simplificar aqui, né? Aqui eu tenho 7. Aqui está mais, eu passo para o outro lado menos. Aqui, tudo isso daqui vai dar 7. Faço a operação inversa. 8 menos 7, o n é 1. Tá? Então, eu tenho o valor do n, tenho o valor do m e eu monto a equação reduzida da reta. Simplesmente essa relação aqui, ó, que está faltando é o m e o n. E eu vou colocar aqui. Então, o n vale 1, o m vale 7 sextos, e aqui eu tenho o valor do x. Então, é a equação da reta que relaciona o y e o x. O y e o x está relacionado com 1, que é o ponto inicial da reta, onde o x é 0, eu vou achar o y, e a constante de proporcionalidade. Fechou? Então, a alternativa certa aí é a alternativa C. Vamos lá terminar, então, e fazer o segundo exemplo, e amanhã eu deixo os exercícios para vocês tentarem fazer.
Então aqui eu tenho novamente que calcular a equação reduzida da reta, só que eu coloquei dois pontos diferentes. Eu coloquei o ponto A como sendo 2 no x e 5 no y. Ponto B, o x vale 10 e o y vale 21. Então tá lá. O xa é 2, o ya é 5. São os pontos da coordenada cartesiana A. E no ponto B eu tenho x igual a 10 e o y igual a 21. Esse é o ponto B, as coordenadas do ponto B. Se vocês observarem, existe uma diferença entre a coordenada x e uma diferença entre a coordenada y. Eu vou encontrar a equação da reta. Eu tenho que achar o valor de n. O que é o valor de n? Quando o x inicial for zero. Quando o x inicial for zero, eu vou achar um valor de y inicial. Quando eu colocar zero inicial, tem que achar um x. Tem que achar o valor do m. O que é o m? É o coeficiente angular, a constante de proporcionalidade. Então, se eu encontrar esses dois valores aqui, eu monto a equação da reta, que passa por esses pontos aqui. Então, vamos lá. Calculando o m, que é a constante de proporcionalidade, é a variação do y sobre a variação do x. O y está variando de 5 para 21. Bom, de 5 para 21 é só fazer 21 menos 5. E o x está variando de 2 para 10. É 10 menos 2. Então, aqui existe uma variação do y, variação do x, como nós já fizemos. Quanto que vai dar a variação? De 21 menos 5, eu vou achar 16. Então, de 5 para 21 varia 16, está aqui. E de 2 para 10, de 2 para 10 varia 8. Então, 16 dividido por 8, eu tenho 2. É a constante de proporcionalidade. Essa é a coeficiente linear da reta. Importante, eu vou colocar aqui, ó. E para achar o valor de n, eu preciso fazer, no caso, o xa, que é o inicial, igual a zero. Então, eu preciso achar aqui. Então, o y final eu tenho, que é 21. O n eu vou encontrar, é importante. O m, acabei de calcular, vale 2. O x aqui, ó, é 10, que é o x final. Então, eu peguei o y final e o x final. E no lugar do xa, eu coloco 0. Se eu colocar 0 aqui, eu consigo encontrar o valor de n, onde o y vai ser o inicial também. Se aqui for o x inicial, eu vou achar o y inicial, que é o valor de n. Legal? Então, quanto vai dar isso daqui? Então, é 21, que é igual, aqui vai dar 20, né? Então, é n 2 vezes 10 vai dar 20. Aqui está mais, passa para o outro lado menos. 21 menos 20, eu acho o valor 1. Então, eu sei que o n vale 1. Achei o valor do m, que está aqui. Achei o n e eu monto a equação reduzida da reta. Então, é y, que é igual a 1 mais 2 vezes x. Esta é a equação. Só para vocês entenderem se essa equação realmente é verídica, se ela tem realmente sentido, vamos fazer o seguinte, ó. Se eu colocar aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto A, o x vale 2. O y tem que valer 5. Vamos ver se está certo? Se eu colocar aqui, ó, nessa equação número 2, no valor do x, eu colocar o número 2, 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Deu certinho, né? Então, esta mostra realmente a equação da reta que passa por esses pontos. Vamos fazer com o ponto B para ver se vai dar certo? Ó, no ponto B, o x vale 10. O y tem que dar 21. Vamos ver se a reta mostra isso mesmo? Ó, duas vezes. Se eu colocar no valor do x, eu colocar o número 10, se eu colocar 10 aqui, ó, 2 vezes 10, 20. Mais 1, 21. Dá certinho, né? Então, eu consigo encontrar, através das coordenadas cartesianas, uma equação
que mostra que a reta está realmente passando pelos pontos A e B, dessas coordenadas aqui, ó, 2 e 5 e 10 e 21. Essa equação mostra muito bem isso, tá? Bom, próxima aula eu vou deixar para vocês aí os exercícios e aí vocês vão tentar fazer para a próxima semana. Combinado? Abraço e até mais.